A atenção é tudo na vida. Muitas vezes vocês podem ter ouvido falar sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a amizade, mas talvez tenham pouco ouvido falar sobre a atenção. A atenção é tudo o que as pessoas querem de vocês, porque a coisa mais preciosa que você pode dar para alguém é a atenção. E a atenção é uma qualidade da mente, é um princípio cognitivo que vai ajudar você a fazer tudo na vida. Nas artes, na ciência, na matemática, na química, nos esportes, sem atenção, nada feito. Para você fazer qualquer coisa na vida, a atenção é necessária. E a atenção, no mundo espiritual, é fundamental para que você cresça do ponto de vista interno. Porque é a atenção que vai lhe dar a capacidade de concentração. A atenção multiplicada vai lhe dar a concentração. A concentração multiplicada vai lhe dar a capacidade de contemplação. E quando você tiver com essa atenção muito focada num objeto, que a gente pode chamar de semente, você vai conseguir a meditação. E na meditação concentrada, quando você conseguir ficar focado na atenção por si só, sem nenhum objeto, você vai entrar no nirvana. Se você vai pegar uma onda de surf, e esse é um bom exemplo para nós falarmos sobre o taoísmo, sobre o Wu Wei, o caminho da menor resistência, você tem que saber estar atento ao seu movimento. E estar atento não significa estar rígido, nada disso. Se você soldar o guidão da sua bicicleta, você vai cair. Você tem que estar flexível o tempo todo. Para você caminhar, para você dançar, você tem que estar atento para não pisar o pé do outro. A atenção é tudo na vida. A atenção é fundamental para o crescimento humano. E não há nada mais importante para que você possa dar para o outro e para você mesmo a atenção. Atenção no falar, atenção no pensar, atenção no sentir. Por uma desatenção, tudo está perdido. Vêm os acidentes, vêm os conflitos, vêm as dificuldades, tudo por desatenção. Então, se a gente estiver atento no início, o final está garantido. Discordo frontalmente daquela citação, não importam os meios, chega aos seus fins, como Maquiavel. Não, tem que ter atenção no início, porque é o início que determina o fim. Se você estiver desatento, você vai começar a abotoar seu botão da camisa, ou da blusa, ou do casaco errado. E quando você notar no meio do caminho que está errado, você tem que desfazer e começar tudo no início. Se você pegou o caminho errado, você tem que começar do início. Por isso que também eu pondero que é muito melhor estar errado do que estar confuso. Porque o erro leva ao acerto, a confusão não leva a lugar nenhum. Mas para isso não se pode ser hipócrita, tem que se ser correto, honesto, sincero. E para isso também a atenção é fundamental, para que não se leve ao auto-engano. Para que se tenha autoconhecimento, é preciso a purificação dos preconceitos, das ilusões. E para isso também a atenção é fundamental. É ela que vai levar ao discernimento e a escolha do correto e a erradicação do que não é correto. Então, o nascimento do mundo é muito bem descrito como o tal o yin e o yang. Então, o mundo vem à natureza quando do nada aparece o um, ou seja, do zero aparece o um, ou seja, o tal que é representado por esse círculo. Quando ele vem à manifestação, ele já vem à manifestação de uma forma, digamos assim, dividida, porque já é um movimento duplo, positivo e negativo, alto e baixo, claro e escuro, é a representação do yin e do yang. Mas que a gente nunca esqueça a importância do tal, porque o tal representa o um, a manifestação primeira, a unidade que nunca se perde. De toda a diversidade vem dessa unidade. Então, o um vai dar o 3, que é o yin e yang e o tal por detrás. O 3, todas as criaturas, como dizem os chineses, as 10.000 criaturas. O que é o tal? Então, eu vou ler uma pequena citação do Tao Te Ching, porque o tal não pode ser descrito. É como querermos descrever Deus, a vida ou o inefável. Então, a primeira estrofe do tal é dito o seguinte: o tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno.
O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do céu e da terra, chamo não ser. A mãe dos seres individuais, chamo ser. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Pela origem, ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. Em sua unidade, esse um é um mistério, o mistério dos mistérios, e é o portal por onde entram as maravilhas. Então, querer definir Deus, querer antropomorfizar Deus, que Deus é isso, ou que tal é isso, que tal é ou não é, seria perdermos tempo, porque o conhecimento humano é limitado, nosso intelecto é limitado. Então, ficarei apenas com uma citação do Bhagavad Gita. Sri Krishna fala assim: de uma pequena porção do meu eu crio os universos, mas ainda assim eu permaneço. Então, para que a gente tenha uma ideia que mesmo esse universo maravilhoso que o telescópio Hubble nos mostra, de cores fascinantes, de força monumental em buracos negros, em estrelas e nebulosas, é apenas uma porção infinitesimal dessa demonstração de força, de beleza, de inteligência que o princípio divino se expressa ciclicamente. Então, nós temos um princípio positivo e um princípio negativo. A parte branca seria o espiritual, o yang, representado pelo fogo, que cresce, se expande, é luminoso, e a parte negra seria o feminino, seria a terra, seria a matéria, seria a parte das águas, que tem uma capacidade de energia potencial. Mas vocês reparem que a parte branca tem uma partezinha preta, e a parte preta tem uma bolinha branca. Isso mostra exatamente que o uno não pode ser completamente dividido. Na semente do positivo está o negativo, e no negativo existe a semente do positivo, ou seja, o yang não é completamente yang, nem o yin é completamente yin, porque quando ele cresce, imediatamente ele se transforma no seu oposto. Então aí temos um dinamismo, porque depois do 1 você tem o 3, que é um número mágico. Como todos os números ímpares na numerologia, tem uma força incrível. O 1 aparece o 3, a trindade. Se vocês repararem, por exemplo, o corpo humano, você sempre pode dividi-lo em 3 partes. Não é? Por exemplo, cabeça, tronco e membros. Aí você pega um membro, você pode dividir em 3 partes. Antebraço, braço e mãos. Você pega a mão, você pode dividir em 3 partes. Você pega o seu dedo, ele é divisível em 3 partes. Você pega o ano, você divide cada 3 meses, você tem uma estação do ano. Então é muito interessante. A gente também tem números incríveis, por exemplo, no 5. A gente vai ver os 5 elementos, vai ver que tem 5 continentes, nós vamos ver os 5 sentidos. Nós vamos ver todas as analogias do número 5, que representa o homem, estendendo as mãos, estendendo os pés, a cabeça e seus membros representam o número 5. Talvez até uma analogia da raça que nós estamos vivendo, a 5ª raça raiz, segundo a doutrina secreta da senhora Helena Petrovna Blavatsky. E o número 7, que é o número perfeito, que nós temos sempre a manifestação do 5 e 2 elementos divinos por detrás que não se manifestam ainda. E isso pode aparecer nas 7 cores do arco-íris, os 7 sons fundamentais com que Mozart, com que Bach, com que todos os grandes músicos fizeram melodias maravilhosas. E outros não tanto, também usando essas 7 notas musicais em oitavas diferentes. Claro que você também tem números que são importantes, que são pares, como o 2, o 4, o 6, o 8, mas a nossa palestra não é de numerologia, eu não posso me estender tanto em tantos assuntos maravilhosos que despertam a nossa atenção, que despertam a nossa curiosidade. Os homens mais atentos foram aqueles que fizeram um maior progresso, seja na ciência, seja na física, seja na biologia, seja no conhecimento espiritual, como um Buda, um Cristo, um Moisés. E quando a população se dispersava, eles voltavam a chamar a atenção, como Moisés, que foi pegar os 10 mandamentos, e quando ele voltou,
estava lá a multidão adorando falsos deuses. Ele quebrou a Torá e novamente fez todo um período de purificação e trouxe novamente as leis, mostrando que ele tinha um objetivo. Ele subiu uma montanha. Sempre que alguém sobe uma montanha, intrinsecamente, ele faz uma caminhada espiritual. E subir uma montanha é uma coisa muito interessante. Eu vou até recomendar um livro para vocês chamado Noir Refeito, que é muito interessante, porque uma subida não se dá de uma vez. Ninguém pega assim, vou subir uma Himalaia, sai subindo, chega lá no topo, falei, cheguei e volta. Não. Você tem que se aclimatar, você sobe até um primeiro estágio e o seu corpo tem que se acostumar. E você fica um tempo ali sem fazer nada, o seu corpo produzindo glóbulos vermelhos, você se acostumando com aquela altitude, muito atento para não pisar num desfiladeiro, senão você pode cair no gelo que é totalmente diferente, condições totalmente até hostis para um homem que não está acostumado. Mas depois você ganha confiança, você sobe mais um estágio, desce novamente, e assim você sobe, e às vezes em condições difíceis, com pessoas que você nunca conviveu, mas tem sempre alguém que te guia, alguém que já subiu, alguém que prova para você, é possível você chegar lá em cima, num lugar que é chamado até a zona da morte, acima dos 7.000 metros. E muitos homens tentando essa viagem, e mulheres também, perderam a sua vida, porque subestimaram a montanha, subestimaram a natureza. Nós subestimamos a natureza, tanto nossa como externa. Muitos amigos meus, muitas pessoas falam assim, jamais quererei ser cremado. Não vou querer ser cremado. No entanto, acende um cigarro e vai cremando a sua vida homeopaticamente aos poucos. Né? É uma forma de ir cremando a vida. Quando você faz uma queimada, quando você acende um cigarro. Mas assim são as pessoas. Elas não têm atenção àquilo que elas dizem. Quando o corpo já morreu, você está cremando apenas uma veste que não serve mais. Então, eu queria que ficasse muito claro o que é o Tao, o que é o Yin, o que é o Yang. O positivo e o negativo são apenas funções de demonstração, apenas comparações, porque esse mundo é apenas uma questão de que você pode observar um movimento, é um dinamismo. Uma coisa é maior do que outra porque a outra é mais baixa, uma coisa é mais clara do que a outra porque a outra é mais escura, mas não existe o escuro total, a claridade total, o alto total, o baixo total. Existe uma coisa em comparação à outra. Então, uma forma de nós darmos um bom exemplo do Tao e do Yin e do Yang é um sol que ilumina uma montanha. A parte clara seria o Yang, a parte escura é o Yin, mas o sol se movimenta por cima daquela montanha e o que era claro se torna escuro e o que é escuro se torna claro, porque tudo é um movimento. Há que haver um dinamismo. Eu era pequeno e hoje sou grande. Eu era vivo e agora estou morto. Eu estava morto e agora estou vivo. E assim, os ciclos aparecem. Eu estava dormindo e agora estou acordado. Estava acordado e agora estou dormindo. Então foi assim até que Sócrates provou até que todos os ciclos vêm dessa unidade. E a ressonância e a ligação entre tudo e todos os seres. Provando que a separatividade é apenas uma visão míope dos seres que não conseguem perceber a unidade por detrás de toda a manifestação da diversidade. Porque em tudo e todos o um está presente. A divindade, quando se manifesta, ela continua viva, porque ela está pondo atenção na sua criação. Se essa manifestação da deidade que chamamos Deus, ou Tao, ou Tupã, Jeová, se desligar disso, esse mundo acaba, porque há uma manutenção de energia para que esse teatro continue ocorrendo em toda a sua manifestação. E as coisas se modificam em positivo e negativo, porque eles seguem leis da natureza. Então, a primeira manifestação é o positivo e negativo, mas eles sempre estão se modificando. Como dizia Sócrates, a sístole e a diástole, depois da diástole a sístole, depois da sístole a diástole, e depois da noite ao dia, depois do sono a vigília, depois da vigília o sono. E assim ele falou, depois da vida a morte, depois da morte a vida, né? Depois da vida novamente vem a morte, porque são todos ciclos, como as marés, que vêm e vão, como a lua e o sol, que vão se repetindo. E assim vêm as estações do ano, e assim vêm todas as fases, não só da natureza, como do ser humano. Então, vou falar um pouco mais sobre o Yin Yang, que é um assunto também que poucas pessoas conhecem. Então, para começar, o Yin seria a matéria, Yang seria a energia.
o yin seria o próton e o yang seria elétron. Mas espera aí, o próton não é positivo e o elétron negativo? Temos aí um problema. Segundo a física, sim. Mas do ponto de vista da negatividade e da positividade chinesas, o próton seria aquilo que é compacto, sólido, que está no centro, que não se modifica. E yang seria aquilo que tem movimentação, que se expande. Então, desse ponto de vista é que eu falo que o elétron é positivo e o próton é negativo. Que o próton é feminino, porque ele tem uma força centrípeta, e o elétron é positivo porque ele tem uma força centrífuga. Então vejam que a visão chinesa é um pouco diferente da visão ocidental. E vamos afirmar as diferenças e as analogias. Então o yin seria a força centrípeta, a solidificação, o movimento descendente, a terra, o horizontal, a escuridão e principalmente a água. Ela desce, ela é fria, mas ninguém pode com ela, porque ela é o grande diluidor, o grande solvente universal. E o yang seria o fogo, a energia, é quente, é resplandecente, ela é expansiva, é uma força centrífuga, tem um movimento ascendente, tem a ver com o céu, é o vertical, é a luz. Então, se yin é a matéria, ela é a noite, ela é o frio, representada pela lua, pela prata, pelo inverno, é o fim, é o negativo, é o feminino, aquilo que é mole. O yang seria energia, o sol, o calor, o dia, o ouro, o verão, é o princípio, é o positivo, o masculino, aquilo que é duro, aquilo que é resplandecente, que expande, mas um tem o outro no seu interior. O yang tem o yin dentro de si e o yin tem dentro de si o yang. Assim como a mulher tem uma natureza masculina na sua psique e o homem tem uma natureza feminina. Por exemplo, a mulher tem uma mente criativa, não é? Ela vê um rapaz e pensa como é que vai ser a lua de mel, como é que vai ser o casamento, onde eles vão morar, que tipo de filhos eles vão ter, e começa a ter 1000 histórias. Como é que vai ser a minha lua de mel, depois como é que vai ser a minha boda de prata, a minha boda de ouro, como meu filho... Ela já imagina muitas coisas. O homem não. Ele tem uma mente receptiva. Ele se ativa pelo que ele vê. Na hora que ele vê, né? Na hora que ele sente um cheiro da comida, ele é simplesmente receptivo, ele é muito mais baseado nos seus sentidos. Eu já falei isso em outras palestras, como a mulher tenta ativar os sentidos do homem, porque ele não é muito criativo, ele é muito receptivo nas suas mentes e nas suas emoções. Então, mais ideias do que é yin, que é yang. Yin é a água, né? É o entrar, é a quietude, aquilo que é lento, é a inércia, o que é dentro, o receptivo, o que é molhado, que vem da água, a gravitação, nas árvores seria a raiz, o tronco e o fruto, aquilo que é a base, né? Base do ponto de vista alcalino. Do yang seria a energia, o fogo, então, o sair, é o movimento, a rapidez, o que é fora, o dar, aquilo que é seco, aquilo que cresce, são os galhos, são as folhas, o germe, os brotos, aquilo que é ácido. Então, no corpo e na personalidade, o yin seria a parte da frente. A nossa parte frágil é a parte da frente. Quando alguém nos ataca, nós nos defendemos, porque é a nossa parte mais frágil, onde ficam as artérias, veias e nervos mais importantes. Até a pele aqui é mais fina do que a pele aqui. Aquieter a atenção. Tem gente que não sabe nem olhar ao seu próprio corpo. Não é igual a parte de dentro da parte de fora. A pele é diferente, a disposição dos músculos, a disposição dos nervos. Por isso que as artes marciais dependem de atenção. A yoga depende de atenção. Para praticar o tai chi, há que ter atenção, há que conhecer os movimentos. Quando você vai fazer uma arte marcial, você se defende da parte de fora, para defender os órgãos mais importantes que estão na parte interna do corpo. Onde é o que é mais importante? O coração, o pulmão, aquilo que você tem que defender. O seu cérebro está dentro do seu crânio. Então, o yin seria a parte de dentro, a parte da frente. Por quê? Alguém já viu uma criança no feto, dentro do útero? Como é que ele está? A parte da frente está totalmente envolvida como um caracol, protegida no centro. E a parte de trás para fora. Que é mais ou menos assim como a gente se protege. Então, a parte de fora é a parte yang. E a nossa parte de trás é yang. E a parte de dentro, ou a parte dianteira, é a parte yin.
Então, o tronco seria yin, as pernas seriam yin, a pelvis seria yin. Por isso que as mulheres podem dar filhos, porque a energia dela se liga na pelvis e ela é capaz de dar filhos. Os homens, a energia se liga mais na cabeça. Por isso que eles falam demais, pensam demais e às vezes têm barba, segundo os chineses, porque a energia transparece dessa forma. O sangue seria a parte yin, a nutrição e a energia vital que circula nos meridianos, nos nadis, essa energia que faz com que nós estejamos vivos, se falando, é a parte yang. O yin representa o tórax, é de lá que saem todos os meridianos, é de lá que estão os órgãos mais importantes, o pulmão e o coração, que fazem com que o sangue possa ser mandado para todo o organismo. Os órgãos compactos são yin, fígado, coração, pulmão, nós vamos falar de todos eles depois. O rim, não é? A medula, o cérebro, tudo tem a ver com esses órgãos que são entesouradores de energia. Yong-Ti é a energia nutritiva, o encolher-se, a tranquilidade, o repouso, a digestão e a reprodução, o sistema nervoso parasimpático, o que faz com que a gente possa comer, assimilar e eliminar, sem ter que pensar nisso. São funções automáticas do corpo relaxado e tranquilo, quando a pessoa pode fazer com que o seu corpo dê atenção ao seu movimento de assimilar os alimentos e pegar a energia deles. Assim como também há um movimento de nós respirarmos, pegarmos o oxigênio e eliminarmos o gás carbônico. Da mesma forma que nós produzimos também o sistema imunológico, todos os anticorpos para que a gente mantenha a nossa vida e nos protejamos dos agressores, por exemplo, dos vírus, bactérias, bacilos, etc. Então, seria representado também pela acetilcolina. Já o yang é a cabeça, para onde vão todos os meridianos yang do corpo. São os órgãos ocos ou vísceras. É a vesícula biliar, é a bexiga, não é? É o intestino delgado. São os órgãos que fazem movimentação, como o estômago, para que a gente assimile a energia que vem do céu, através do Ti, da energia vital que vem do sol, da energia que vem dos alimentos, da água também, e também da energia que a gente recebe dos nossos pais, que é chamada energia ancestral, que seria a energia do código genético, que dá a vitalidade com que a gente vai poder manter-se a vida toda, e que muitos gastam de uma forma completamente idiota por desatenção, dissipando essa energia com drogas, dissipando a energia com muitas coisas que não levam à saúde e não mantêm a longevidade. Então, o yang seria a cabeça, as vísceras, o wei-ti, que seria a energia de defesa, que se movimenta, não é? Através do sistema imunológico, o esticar, o movimento, a ação, os movimentos que têm a ver com a adrenalina e noradrenalina, de luta ou fuga, quando você está ameaçado, com que faz com que as suprarrenais soltem esses hormônios no corpo para que você possa sobreviver, lutar ou fugir. É o sistema nervoso simpático, que também são sintomas de uma série de sinais e, digamos assim, de todo um campo neurológico de funções automáticas que são o sistema nervoso autônomo, no caso aqui representado pelo sistema simpático, que são os plexos nervosos que estão localizados em pontos-chave de acupuntura ou chakras também. Tem a ver com o plexo, por exemplo, solar. Quando a pessoa recebe um choque, ela sente imediatamente na barriga. Então, às vezes, também aquilo altera a sua alimentação, a forma como ela é capaz de digerir os alimentos, ou até as suas funções vitais. Né? Na luta ou na fuga não é hora de fazer xixi ou soltar secreções, mas as pessoas ficam tão alteradas que, às vezes, isso é o que acontece quando a pessoa é presa de um susto muito grande, ou ficar paralisada. Né? Quando o medo é muito grande, paralisa. Quando ele tinha que fugir ou lutar, e ele está paralisado, não consegue fazer nada. Já seria um excesso do medo que provoca uma paralisia, uma síndrome do pânico, por exemplo. Então, tem a ver com a adrenalina e noradrenalina, que tem a ver com as suprarrenais. Então, o yin é a parte de baixo, é o ritmo cardíaco, é o instinto, a introversão, aquilo que é silencioso, calmo. Os pés na terra, é a própria terra, ser conservador, contemplativo, e quando em excesso, estar deprimido. O yang é a parte de cima, o ritmo respiratório, a inteligência, a extroversão,
o falar, ser esperto, o prazer em experimentar, em mudar. É a mudança propriamente dita, é o yang. O progresso, a excitação, a reatividade, a euforia. E agora, depois de nós termos o Tao, o Yin e o Yang, nós vamos ter o começo dos trigramas, que é a apresentação, antes de falar dos 5 elementos, de como apareceram os trigramas. Quando você tem uma linha cheia, completa, ela é Yang. Quando você tem uma linha partida, ela é a representação do Yin. Então, quando você já tem 3 elementos, é um trigrama. Então, quando você tem 3 linhas inteiras, você tem o Pai, que é o criativo. Então, aquelas 3 linhas inteiras é o forte, é o céu, é o Pai, é o Xian, o criativo. Depois você tem a Mãe, que é o receptivo, que representa a terra, que é o benegado, aquilo que é maleável. E depois vocês vão ter os 3 filhos e as 3 filhas. O filho mais velho, o filho do meio, o filho caçula, a filha mais velha, a filha do meio, o filho caçula. O filho mais velho, o primeiro filho, é o trovão, provoca um movimento, é um incitar. O filho do meio é o segundo filho, é o Kan, o abismal, perigoso, é seu atributo, sua imagem é a água. Depois vem o filho mais moço, Ken, a quietude, é o repouso, representa a montanha, é o terceiro filho. A filha mais velha é a Sun, a suavidade. O seu atributo é o penetrante, a imagem do vento, ela é a madeira. É a primeira filha, a filha mais velha. Depois vem Li, o aderir, é o luminoso, representado pela imagem do fogo, é a filha do meio, a segunda filha. Depois vem a terceira, a caçula, Tui, a alegria. Ela é jovial, representada pelo lago, a filha mais moça, a terceira filha. Isso é que vai dar o Feng Shui, que também seria uma palestra, um curso inteiro, mas que eu vou mostrar. Então, quando você tem o pai, isso representa os amigos, porque é uma ação direta. É o criativo, é o forte, é a pureza imaculada, a firmeza, o luminoso, o conteúdo. Por isso que o homem geralmente se perde quando está com os amigos, porque ele está na sua natureza, é o masculino. O relacionamento é o que a mulher quer, discutir a relação, não é isso? Então, é o receptivo, é o maleável, é imparcial, é a forma, o ornamento, é a casa, é o continente. E por isso, tantas dificuldades. Desses vêm os 3 filhos e as 3 filhas. Então, lá vem a família, que é o Shen. Olha só, Shen é masculino ou feminino? Tem um traço inteiro, então é Yang. 2 traços Yin, partidos. E olha só que interessante. Há uma preponderância do feminino, mas ele é masculino, porque é o que diferencia. Então, externamente, ele é o trovão. É decisão, é veemência, determinação e força. Então, esse é um trigrama masculino, mas tem uma preponderância de feminino. Não é como o criativo e o receptivo, que são todos de uma natureza só. Quando há um trigrama, o que o diferencia é realmente aquilo que ele é externamente. Então, o trovão, ele é muito forte externamente, mas internamente ele não tem nada, é só energia. Então, internamente, sua natureza é feminina, né? Como um tornado, como um tsunami, né? É por isso que, talvez, os furacões, os vulcões e os tornados ponham o nome de mulher, não é? Não sei se é uma questão até machista da ciência, mas durante um tempo houve isso. Acho que agora estão até querendo mudar isso. Mas durante muito tempo, né? Furacão Aline, furacão Andy e tal, e assim vai. Né? Tomara que a gente não tenha tantos furacões, né? De todas as naturezas. Mas vamos seguir em frente, sem preconceitos, porque a gente sabe que o homem e a mulher são apenas fases de aparecimento nesse mundo terreno. E todos nós, em várias encarnações, teremos que ocupar corpos femininos e masculinos. E a gente sabe que todo homem tem uma natureza feminina e toda mulher tem uma natureza masculina, porque a alma ela é bissexual, do ponto de vista que ela é andrógena, é hermafrodita. Todo mundo tem um ânimos e uma ânima. Por isso que os homens mais interessantes são aqueles que têm a capacidade criativa, não é? E que têm uma alma feminina. Gilberto Gil, Dalai Lama, o Chico Buarque, não é? São homens muito mais interessantes. E o homem e as mulheres mais interessantes também são aquelas que são inteligentes, criativas, trabalhadoras, que vão à luta, claro, sem deixar de ser femininas, sem deixar de ser bonitas, sem deixar até de ter um mínimo de vaidade, mas que não são acomodadas, que têm qualidades do masculino, do yang. Então, nós temos que ter um equilíbrio na natureza. Não há que ter uma preponderância, há que ter um equilíbrio. Então, quando a gente fala de Tao,
a atenção tem que ser levada ao equilíbrio. Desequilíbrio é doença, o equilíbrio é saúde. O trovão é masculino, mas tem uma natureza interna feminina. Ele decisão, a veemência, a determinação e a força. Li, que é o aderir, é o fogo, é o sucesso. Você vê que ele é o quê? Ele é feminino. Por fora ele é masculino, mas por dentro ele não tem nada, assim. O que é o sol? Fogo, energia, mas a capacidade dele de dar vida, a capacidade dele de expandir toda essa vitalidade é impressionante. Então ele é o sol, é sólido e firme por fora e oco e maleável por dentro. Ele representa a luz e a civilização. Então, novamente, nós temos Tui. O que é? É alegria, é feminina, mas ela tem uma base masculina, não é? Mas ela aparece como alegria, o lago, é o prazer, o otimismo, aceita o que a vida oferece. Representa a criatividade, que é um atributo feminino do ponto de vista chinês. E a prosperidade também é feminina, só que é o contrário, né, da criatividade. Representa a suavidade, o vento. A persuasão, através da suavidade, o permitir o ceder. Porque a gente sempre vê as linhas de baixo para cima. Então, começa o yin a preponderar de baixo para cima. Então, a suavidade começa a aparecer. Lá na criatividade, a suavidade está indo embora, né? O maleável está indo embora. E depois, quando você junta 2 trigramas, você vai ter 64 tipos de oportunidade, que é exatamente aquilo que o Xing vai mostrar, o livro das mutações, que é o livro mais antigo do mundo, que se conhece, que são 2 trigramas, juntos vão dar todas as situações que o ser humano pode encontrar, que são o encontro dos 2 trigramas. Então, por exemplo, eu vou ler um trigrama para você, a paz. Em cima são 3 linhas partidas, é o yin, é o receptivo. Embaixo é shen, o criativo. Então, em cima a terra, abaixo o céu. Agora vocês sabem. Então, a tendência da terra é descer, a tendência do sol é subir. Então, a paz é com uma atenção completa do céu e da terra. Esse é o trigrama, é o hexagrama da paz. Então, o receptivo, cujo movimento tende a descer, está acima. E o criativo, cujo movimento eleva-se, está abaixo. Assim, as suas influências encontram-se. Estão em harmonia e todos os seres florescem e prosperam. Esse hexagrama está relacionado ao primeiro mês. Então, vamos dar um outro exemplo. Acima o céu, abaixo o fogo. Os 2 tendem a subir, né? O fogo sobe e o céu sobe. Então, vamos ver o que significa isso. A imagem do trigrama superior, o Shen, é o céu. E o trigrama inferior, o Li, é a chama. Por sua própria natureza, o fogo arde para o alto, rumo ao céu. Isto sugere a ideia de comunidade. Devido ao seu caráter central, é a segunda linha que reúne à sua volta as 5 linhas fortes. E assim por diante, fica mais fácil nós entendermos os atributos dos hexagramas quando a gente conhece o trigrama e quando a gente conhece o yin e yang. Estão apresentados, façam bom uso. Carreira tem a ver com a água, o kan, o abismal, as águas profundas. A água é o quê? Forte por dentro e ela é maleável, fraca, entre aspas, por fora. A água desce, ela sempre é flexível, ela sempre vai pelo canal de menor resistência. Mas ninguém resiste à água, assim como ninguém resiste às mulheres. Porque elas vão, quando você vai ver, elas tomam todo o espaço. Assim ninguém resiste à água, porque a água, pela sua humildade, ela vai descer na montanha, mas quando ela chega ao mar, ela é capaz de conter todo o universo. E ninguém pode submeter-se ou não ter o devido respeito ao mar. Porque o mar, apesar de ser só água, ele tem uma força incrível. E isso a gente vê quando existem as enchentes, quando tem os maremotos. E esses exemplos já são mais do que claros para que todos conheçam a força da água. A água tem muita força, porque o yin, ela tem uma força potencial. Né? Então, muito cuidado com as águas. As águas representam a emoção represada. Aqui é o abismal. Ela é constante, ela tem fluidez, ela também representa a melancolia, quando a água fica parada. Quem é a espiritualidade? É um atributo masculino, mas tem um interior feminino. Representa a quietude, a força, a paz, a possibilidade, a determinação. Agora, vamos entrar nos 5 elementos, mostrando que ele tem uma completa correlação exata com aquilo que a gente chama do Big Bang.
No início é o quê? O grande explosão é o nascimento do fogo, aí representado por essa bola de fogo que sai de um ponto, de um determinado ponto, que a inteligência universal decide começar essa manifestação. Então, do caos vem o cosmos, do não ser vem o ser. Não existe nada antes do não ser, mas quando o ser vem à manifestação, ele se torna o um. Ou seja, do zero há o nascimento do um, que é o fogo. Aí está o fogo. Mas é o fogo o primeiro elemento. Aí está o fogo. É o ponto. O fogo dá origem a quê? A manifestação do universo, a todos os corpos celestes, a nebulosa, as galáxias, a Via Láctea, os buracos negros, tudo que há no universo é uma solidificação, portanto, yin, dessa manifestação yang do primeiro ponto. Então, é o nascimento do segundo elemento, que vem a ser o quê? A Terra. Não só a Terra, mas todos os planetas, todos os astros, o Sol, as estrelas, as nebulosas. Eu estou representando a Terra para que a gente se localize no nosso sistema solar, no nosso mundo, para facilitar as coisas. A Terra representa todos os seres materiais desse universo, que representam a manifestação dessa deidade que começou o fogo, e o segundo elemento é a Terra. Então, do ponto, a gente tem a reta. A Terra vai dar todos os minerais, a capacidade de termos elementos diferentes, representados pelo metal. Você vai ter ferro, mercúrio, cobre, chumbo, hidrogênio, oxigênio. Opa! Hidrogênio, oxigênio, H2O. O que é isso? Água. Fundamental para o universo. Então, nós temos um quadrado. O fogo dá a terra dá o metal dá a água. E a água apaga o fogo. Não é? Isso é estranho. Então, vai ter que ter um quinto elemento, que é o elemento orgânico, o elemento que representa o homem, a natureza, a civilização, porque a água não vai apagar o fogo, a água vai molhar a terra, porque as cinzas provocadas dessa terra, dos metais, vai dar nascimento a todos os seres vivos, representados pela madeira. Então, nós vamos ter a terra no centro, que veio do fogo, que deu o metal, que deu a água e que permitiu o nascimento da madeira, das florestas, de todos os seres vivos, até chegar à manifestação humana. Mas a cruz representada por isso aí fica ruim. É um elemento muito fixo. A cruz é uma coisa fixa. Em astrologia é onde se tem os signos fixos. Então eu vou pedir a atenção de vocês, vou jogar o yin e yang aí, vou botar o círculo do tal e vou jogar a terra para uma das extremidades. E nós vamos ter os 5 elementos fazendo um dinamismo. E aí, o fogo dá a terra. A terra, através das suas cinzas, vai dar o metal, se combinando em H2O, vai dar a água vai regar a terra, vai dar a madeira vai fazer o fogo, esse fogo vão virar cinzas, que vão virar terra, que vai dar o metal, que vai dar água, é um ciclo generador, é um ciclo construtivo, em que um elemento vai dar o seu subsequente. Na vida é assim, nós temos sempre um ciclo de geração, e essa aí é a geração dos elementos, segundo a medicina tradicional chinesa, segundo o Tao, o Yin e o Yang. Mas também é um ciclo destrutivo. Um elemento dá o outro, mas ele faz um feedback negativo, para que impeça o crescimento exagerado. Da mesma forma que a água dá a madeira, a água apaga o fogo. O fogo, ele vai derreter o metal. O metal, como um machado, ele é capaz de cortar as árvores. A madeira, ela vai fender a terra, ou vai se fincar na terra. Ela vai dar o fogo também, mas ela é capaz de penetrar a terra. A terra é capaz de limitar ou barrar a água. E nós temos um ciclo destrutivo, ao mesmo tempo que nós temos um ciclo construtivo. Porque na natureza há a manifestação de Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, o Criador, o Mantenedor e o Destruidor. A vida é impermanência, crescimento, apogeu e morte, porque tudo está se modificando. Por isso o livro das mutações.
São possibilidades que aparecem e desaparecem. O Yang se transforma no Yin, o Yin no Yang, e assim a vida aparece e desaparece em múltiplas facetas, sempre estando um mundo por detrás. A única coisa que não se modifica é a unidade, que está por detrás de tudo e todas as coisas, que a gente não percebe, mas que é capaz de fazer com que a mutação e a diversidade ocorram. Então, o ciclo da dominância dos 5 elementos é assim, como eu falei. A água extingue o fogo derrete o metal corta a madeira consome a terra e a terra limita o caminho da água. Então, na visão mais bonitinha, o fogo dando a terra dando o metal dando a água dando a madeira, mas a madeira fende a terra barra a água apaga o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira, que novamente fende a terra e assim por diante. Agora nós vamos começar as analogias entre os 5 elementos, os órgãos e sistemas e toda a natureza, porque está tudo representado entre os 5 elementos. Então, nós temos os 5 elementos. Tenham atenção, porque a gente vai fazer as analogias. A madeira está relacionada ao fígado. Fígado é o quê? Fígado é o órgão construtor. Ele molda todas as enzimas, todos os músculos. É ele que faz toda a organização, o metabolismo do organismo, é o fígado. É o grande órgão que assimila tudo que você come. Então, ele tem a ver com crescimento, com metabolismo, é a grande usina do organismo. A víscera, que seria o órgão seria relacionada a ele, é a vesícula biliar. E o sentido, a visão. Por isso que quando você fica irado, você fica cego de raiva. Você não enxerga mais nada. Então, a vista está ligada ao fígado. Quando você está com hepatite, seu olhinho fica todo amarelo e você consegue fazer o diagnóstico. Então, tudo está relacionado. O fogo está ligado ao coração, à energia, ao calor. A víscera seria o intestino delgado. O sentido seria a palavra. Por quê? Para o chinês, o espírito habita o coração e a alma mora no fígado. Então, o espírito seria aquilo que habita, seria a sua mônada, seria o seu eu superior. E no fígado moraria, digamos assim, a sua alma, a alma que tem a ver com a mente e com as emoções, que a gente às vezes chama de alma animal, né? Que muitas vezes fica irada, fica nervosa, às vezes fica colérica, que tem todos os tipos de emoção, mas também é capaz de construir, assim como é capaz de destruir. Então, o fogo está ligado ao coração e ao intestino delgado. O intestino delgado vai pegar todo o calor dos alimentos, toda a energia vital e vai absorver para o seu corpo. A terra está ligada a quem? Baço pâncreas e o estômago. É da terra que a gente tira os nutrientes. É a terra que necessita o paladar. Então, é dos cereais, dos vegetais, dos alimentos nobres que você vai pegar o alimento que vem da terra. Então, nada mais natural que esteja representado pelo baço e pâncreas, que vão fazer a utilização desses elementos que vêm da terra. O metal está ligado ao pulmão e intestino grosso. Tem a ver com o olfato, tem a ver com a alquimia, de você pegar o oxigênio e jogar fora o gás carbônico, de você pegar aquilo que é útil e jogar para fora o inútil, que é assimilar o que é bom e excretar o que é ruim. Mas tem gente que quer guardar o passado, e aí ficam com o intestino preso. Tem gente que não quer esquecer o passado, então não respira, fica desgostoso. E aí, antigamente, pegava uma tuberculose e morria, porque o pulmão está ligado à tristeza, e a gente vai ver isso. O pulmão e o intestino grosso estão ligados à alquimia. Você tem que pegar o que é novo e jogar fora o que é velho. Por isso que as pessoas que estão tristes não respiram bem, ficam assim, abatidas. Por isso que é tão importante a respiração, a atenção na respiração. Apesar de ser uma função involuntária, nós podemos voluntariamente perceber a nossa respiração. É pela respiração que a gente controla as emoções e o batimento cardíaco. Por isso que os pranayamas são tão importantes na yoga. Por isso que a respiração é tão importante nas artes marciais, no tai chi, em tudo que você fizer. Você repara que quando você perde o controle das suas emoções, é porque você perdeu o controle da sua respiração. Cosquinha. Se alguém faz cosquinha, você não consegue controlar a respiração. Presta atenção na respiração e ninguém vai te fazer cosquinha. Ninguém vai apertar seus botõezinhos e vai conseguir fazer você explodir. Se você estiver atento a si próprio. Se você estiver atento às suas defesas, atento às suas dificuldades. Você não precisa aceitar os presentes desnecessários e ser flexível como uma árvore e poder, assim, fazer a flexibilidade se desfiar dos obstáculos. Então, a água está ligada aos rins, está ligada à bexiga, à audição. Veja só que coisa interessante. A ciência nos prova
que os antibióticos que atacam os rins causam surdez. Por quê? Porque o aparelho auditivo e o aparelho que nos dá o equilíbrio, ele é basicamente água, que é o labirinto. Tem muito a ver com um líquido. Se a gente alterar esse líquido, a gente perde o nosso equilíbrio. E o nosso equilíbrio emocional é dado pelo rim e pela suprarrenal, porque é a suprarrenal que dá a noradrenalina, não é? Que dá aqueles elementos de luta ou fuga, não é? Ou vida ou morte, né? Ou mato ou morro, ou corro para o mato ou corro para o morro, como eu digo lá, muitas vezes lá no Rio, né? E aí às vezes não tem para onde fugir, né? Então, ou mato ou morro, é a noradrenalina que faz você fazer isso. Então tem a ver com a audição. E como é difícil a gente ouvir, né? A natureza nos deu uma boca e 2 ouvidos, então talvez a gente tenha que ouvir o dobro do que falar. Diz-se que quando a multidão fala, o sábio cala, mas quando a multidão fala, cala, o sábio fala. Talvez não seja esse exemplo que a gente tem aqui no momento. Depois eu vou ler até uma parte do Tao Te Ching que fala sobre isso, que é exatamente como ele fecha. E eu vou ler para vocês. As palavras verdadeiras não são bonitas. As palavras bonitas não são verdadeiras. A habilidade não é persuasiva. A persuasão é destituída de mérito. O sábio não é erudito. O erudito não é sábio. O sábio não acumula posses. Quanto mais ele faz para os outros, mais ele possui. Quanto mais dá aos outros, mais ele recebe. O tal do céu favorece sem prejudicar. O tal dos sábios é agir sem lutar. Madeira é o fígado. Então tem a ver com os olhos, tem a ver com o sangue. Então é um órgão yin, é a nutrição do organismo. O fogo tem a ver com o coração. O excesso seria no caminhar. A energia psíquica seria o dinamismo, porque é a alma, está no fígado. A terra tem a ver com o baço pâncreas, o abuso é no sentar, seria energia física, a energia que vem dos alimentos. O metal é o pulmão, o abuso seria no deitar. Se a pessoa fica deitada há muito tempo, se ela tem asma, ela não consegue, ela tem que ficar sentada, porque a água vai para o pulmão. E ela tem a ver com a energia vital, porque nós acreditamos que a energia principal é a que vem do sol, é o chi, é o prana dos hindus. Então a comida não vem só dos alimentos, a energia vem do ar, através da energia vital do sol, sem qual não haveria vida no planeta, a energia vem dos alimentos, e a energia também vem da energia cromossômica, a energia que a gente recebe dos gametas, yin e yang, espermatozoide e óvulo dos nossos pais. Sempre há o positivo e o negativo, e sempre há o um por detrás, que a gente pode chamar de vida, Deus, tal, sabedoria, chamem do jeito que vocês quiserem. Sempre há o positivo e o negativo, mas sempre há o um, porque o positivo e o negativo é apenas expressão da unidade. Então, a madeira é a primavera, é o planeta Júpiter. Júpiter é aquele que expande. A expansão é o planeta Júpiter, tem a ver com o metabolismo, com o crescimento, tem a ver com a direção leste. O fogo é expansão, é yang, é verão, é Marte, tem a ver com a guerra, tem a ver com a capacidade de ser guerreiro, a direção é o sul. Terra seria a canícula, o fim do verão, ou o veranico, tem a ver com o planeta Saturno, que é o planeta do karma, o planeta do tempo, as coisas que são lentas, tem a ver com o boi, o ruminante, que vai lentamente tirando a experiência, tirando aquilo que é fundamental daquilo que é da terra, mas que através das experiências, lentamente nos tornamos sábios, através de muitas experiências, boas e más, sofrimento e prazer, até que a gente atingir o centro, não é? Que é o nosso objetivo. O metal tem a ver com o outono, o planeta é Vênus, né? Quando os frutos aparecem, é o amor, é a fecundidade, é a alimentação, é a prodigalidade, a direção é o oeste. A água tem a ver com o inverno, tem a ver com Mercúrio. Mercúrio tem a ver com movimento, segundo o Ricardo Lindemann me ensinou. Ele está ligado a norte, a morte, o frio que vem do norte. É de lá que vem Papai Noel, é de lá que vem o frio, a morte, a transformação, porque morte não é o fim, é apenas uma transformação que a gente observa, uma mudança de estado. Então, o elemento madeira tem a ver com a acidez, então se é metabolismo tem a ver com o músculo, com as unhas, sua cor é verde, né? Tem gente que fica meio esverdeado, então as folhas verdes ajudam a acalmar o fígado, o boldo é um bom exemplo. O fogo tem a ver com sabor amargo, ele nutre os vasos sanguíneos, o pulso e a face. Pelo espírito, a gente vê na face das pessoas.
Tem gente que tem uma cara batida, tem gente que tem uma cara mais alegre, tem gente que aparece energia, e pelos olhos a gente vê a alma. A alma tem a ver com o fígado, lembrem? Então os olhos aparecem a alma, e a tez aparece o coração, que é o espírito. Então sua cor é vermelha, assim como o sangue. A terra é doce, está ligado ao amarelo, está ligado ao baço pâncreas. E olha só, quem é que faz o doce e o açúcar ser utilizado pelo organismo? É o pâncreas, através da insulina. Então os chineses já sabiam isso há muito tempo, já conheciam a circulação humana, já conheciam os hormônios, mesmo sem dar os nomes de insulina, ele sabia que o doce estava ligado ao pâncreas. O picante está ligado à pele e o pelo. A cor é o branco, o metal é o pulmão. Olha só que interessante, quem fuma muito tem a pele horrível, porque a pele é exatamente por onde a gente respira. Se você cobrir a pele de uma rã, ela morre. Se você tirar, por exemplo, todos os pelos de um gato, e tem gente que pode tosar, mas não tirar todos os pelos completamente, ele também é capaz de morrer. Muitos animais, se você tirar o pelo, é sua proteção. E a água tem a ver com o sal. Olha só, é o rim, são os ossos, cabelos, a medula. E os chineses chamam ao cérebro mar da medula. Tem a ver com a cor negra, tem a ver com os rins, tem a ver com a bexiga. Madeira, então, é a raiva, é a cólera. Então, o cara que está enfesado, ele fica cheio de fezes porque ele está colérico. Colos quer dizer bile, melancolia. A bilis negra, o odor é rançoso, o som é o dó, o jeito é o grito, né? O tipo de som. Fogo é alegria, o odor é o queimado, é o riso, é o lá. Terra é a obsessão ou a preocupação, o odor é o perfumado, o canto é o mi. Então a pessoa que se preocupa demais vai ter gastrite, ela não digere os seus problemas emocionais, não digere os seus alimentos no físico. Então ela vai ter uma gastrite. Claro, porque o pulmão, o estômago não tem dentes. Ela vai, come um hambúrguer, enche de Coca-Cola, bebe bebida alcoólica, não mastiga direito, corre muito. E aí o que o estômago faz? Ele não consegue digerir, porque a pessoa está preocupada, ela come muito rápido, ela não digere, ela não mastiga. Então, a pessoa preocupada, não está atenta, está comendo, mas está pensando em outras coisas. E assim ela vai fazer um problema, porque uma coisa está ligada na outra. O metal é tristeza, é o carnoso, é o soluço, o ré. E olha só que interessante. O bacilo que causa a tuberculose, ele gosta do tecido pulmão. Às vezes ele vai no rim, ele vai na pele, mas ele não gosta de oxigênio. Para você fazer uma cultura do bacilo de Koch, você tem que fazer em culturas pobres em oxigênio. Você tem que botar uma vela e tirar todo o oxigênio. Então ele gosta do tecido molecular pulmão, mas não gosta de oxigênio. Todos nós entramos em contato com o bacilo de Koch, mas só alguns vão desenvolver a tuberculose. Ou seja, aqueles que são deprimidos, melancólicos, que não respiram. Ou seja, pouca oxigenação, bacilo de Koch, baixo metabolismo, baixa imunidade, doença, desequilíbrio. Por quê? Porque a pessoa que também está muito presa ao passado, ela está cheia de toxinas. A comida que ela comeu ontem, hoje é apenas lixo, é apenas toxinas que ela não consegue jogar para fora, não consegue jogar as coisas fora. Então fica cheio de fezes no seu organismo. Então o fígado não tem como trabalhar com alimentos nobres, não consegue fazer alquimia, jogar o chumbo e ficar com ouro, através do mercúrio que faz o metabolismo. Não consegue oxigenar, trazer o oxigênio, o bem, o positivo, e jogar fora o gás carbônico, o ruim, o mal, o que tem que ser rejeitado. Assim como não consegue se alimentar, assimilar e excretar. E a água tem a ver com medo, com o pútrido, com o rim, com a suprarrenal. Quem é o hormônio do medo? Adrenalina, noradrenalina, fabricado acima do rim, na suprarrenal. O gemido e o sol. Sol como nota musical. A madeira é o vento. O animal seria o frango, o cereal seria o milho. O fogo é o calor, o animal seria o carneiro, o cereal seria o trigo. Então seria até uma macrobiótica chinesa. A terra seria a umidade, o animal o boi, o cereal a aveia e o centeio. O metal a secura, o animal o cavalo, o cereal é o arroz. A água representa o frio, o animal seria o porco. Não o cereal, mas a planta, as leguminosas, desculpem aí, são o feijão e as ervilhas, as leguminosas em geral, que são riquíssimas em proteína, que fazem com que a gente nem precise dos animais para que a gente se alimente. Se a gente se alimentar das proteínas das leguminosas,
como o feijão, do qual a soja é um exemplo. Não esqueçam que a soja é um feijão, como as ervilhas e outros, têm uma quantidade muito grande e variada de proteínas. Então, a madeira está ligada à lágrima, à raiva, é o espírito, como eu falei para você, mas no caso aí a alma, é o nascimento. O fogo, o suor, a psique seria a consciência. Então, como eu lembro a vocês, é o espírito que mora no coração, a alma, o eu superior, o espírito humano. Está ligado ao crescimento. A terra, a saliva, são as ideias. Se você ficar pensando demais, ideias demais, você também acaba prejudicando o seu pâncreas e o seu estômago. E não fazendo as transformações necessárias que o seu baço tem que fazer, que o seu pâncreas tem que fazer, que os seus meridianos e sua energia precisam fazer. O metal está ligado o quê? Ao catarro, tanto a gastrointestinal como das vias aéreas superiores. A psique é o subconsciente, é o inconsciente. A época da vida representada é a maturidade. É o momento que a gente tem que ter em contato, que a vida não é prazer e dor, que está algo além disso, que nós temos que superar essas emoções, que são nossas companheiras, mas que a tristeza não pode dominar, porque nós temos amor e ódio, vida e morte, mas que a tristeza está sempre nos rondando, e se a gente deixar, a gente vai fazer com que a vida não se movimente, porque a alquimia tem que ser feita, a gente tem que tirar todas as coisas positivas e tirar o melhor do pior. E a água tem a ver com a urina, com o rim, com vesícula, tem a ver com a vontade, com a energia, tem a ver com morte, armazenamento, e tem a ver também com transformação, com um novo ciclo de vida.